Olá, seja bem-vindo à nossa aula Vetores do ponto de vista geométrico. Vetores é um assunto da matemática, de uma forma mais específica da geometria analítica, muito importante, né, não só dentro da matemática, como também para outras ciências, né, e a engenharia principalmente. Por exemplo, a física, a química. Então, os vetores exercem um papel fundamental. E a matemática, né, ela entra nessa história, né, propiciando com que essa ferramenta auxilie na explicação e interpretação de diversos fenômenos e diversas aplicações. Bom, então, essa aula é para falar dos vetores de uma forma mais introdutória. Na aula seguinte, nós vamos falar dos vetores em sistemas de coordenadas. Antes de mais nada, alguns conceitos importantes, né? O primeiro deles é o conceito de grandezas escalares, tá? Que são grandezas que ficam bem definidas com apenas uma unidade de medida. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Comprimento, área, volume, massa, temperatura, densidade. São exemplos, né, de grandezas escalares. Existem outros, né? Esses aqui são alguns exemplos. Nós temos outro conceito, que é o conceito de grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais, né, além de uma medida, que aqui a gente atribui ao módulo, também é necessário a direção e o sentido. Então, né, para definir um vetor, nós precisamos de módulo, direção e sentido. E aqui tem alguns exemplos. Força, velocidade, aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Bem, o que vem a ser direção, né? Direção é um segmento, tá? No qual a reta suporte ou qualquer reta que seja paralela a essa reta suporte. Então, quando a gente fala em direção de um vetor, né, nós estamos, por exemplo, indicando se é vertical, se é horizontal, se é diagonal, enfim, né, todos esses adjetivos, né, servem para exemplificar a questão da direção. E o sentido indica, né, de onde se está partindo e para onde, né, se está indo, né, origem, né, de um segmento e extremidade do segmento, tá? Fornecendo informações do tipo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de baixo para cima, enfim. Então aqui nós temos um exemplo de vetor, tá? Então o vetor está aqui. A direção dessa reta suporte, nós poderíamos dizer que é uma direção horizontal, tá? E o sentido que é para a direita, tá? O tamanho do vetor, né, o comprimento desse vetor é o que a gente chama de módulo. Outro exemplo, né, de vetor. Origem, extremidade, né? Nós poderíamos dizer que a direção, né, ela é diagonal, em sentido ascendente, em sentido crescente, tá? E poderíamos dizer que, né, o sentido é nordeste, por exemplo, fazendo aí uma interpretação, tá, da Rosa dos Ventos. Aqui tem alguns exemplos, tá, de vetores. Então eu tenho esse vetor AB, né, a direção, como eu disse, nesse caso, direção horizontal, sentido para a direita e módulo 5. Tá? Então aqui eu tenho, né, um exemplo, né, de vetor na qual a gente, né, determinou aí os três elementos, né, determinantes para a definição de vetor.
Aqui está um pouco apagado, aqui é D, aqui é C e aqui é 8, né? Então, no caso desse vetor, a direção é vertical, o sentido é norte, por exemplo, tá? Eu posso pôr para cima, né? Enfim. E o módulo é 8. Tá? Outro conceito importante nesse quesito de vetores, né, é o conceito de segmentos equipolentes. O que são segmentos equipolentes? Né? Eles possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Né? Ou seja, né, eu tenho aqui a representação, como a gente observa que são paralelos, né, esses segmentos, logo tem mesma direção. E a seta está indicando sempre aqui no caso para Nordeste. Então, né, eles têm mesmo módulo, têm mesma direção e mesmo sentido. Agora, o conceito de vetor é o conceito, né, dado ao conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes. O que a gente quer dizer com isso? Né? Vocês viram na folha anterior que vários segmentos em localizações diferentes do plano, né, podem ter mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Então, se você verifica as várias possibilidades, você está definindo um vetor. Né? Um vetor pode, né, estar representado em diversas localizações do plano, né, sempre mantendo direção, sentido e módulo. Alguns casos particulares de vetor. Vetor nulo é o representante de qualquer segmento nulo e ele é indicado por 0 com a setinha. Tá? Logicamente, vetor nulo não tem como você falar nem de direção e nem de sentido. Tá? Vetores opostos, porque pode ser qualquer direção, pode ser qualquer sentido, depende da perspectiva na qual você analisa. Vetores opostos são vetores que possuem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos contrários. Tá? Representamos como vetor oposto de AB como sendo BA, ou, né, se AB é igual a V, então BA é igual a menos V. Ou AB é igual a menos BA, no caso, BA é igual a menos AB. Tá? Então, está aqui o conceito de vetores opostos. Aqui tem alguns exemplos, tá? Esse vetor azul com esse vetor verde. Então, foram colocados lado a lado. Aqui a gente consegue perceber que tem mesmo módulo, mesma direção, porque são paralelos, porém em sentidos opostos. Aqui tem outro exemplo, né? E aqui tem mais exemplos, né? RS, o vetor C sendo oposto a e B simultaneamente. Outro conceito importante também é o conceito de vetores unitários. São vetores que possuem módulo igual a 1. Tá? Por exemplo, se U é unitário, podemos afirmar que o módulo de U é igual a 1. Então, o módulo a gente representa pela barra. Tá? Tem alguns autores que trazem a dupla barra para diferenciar módulo de vetor do módulo que a gente conhece de números reais. Além disso, existe o versor. Né? O que é o versor? Né? Versor ele é uma referência a algum vetor. Ele tem a mesma direção, o mesmo sentido de um determinado vetor, por exemplo. Né? Se eu estiver falando do versor de U. Então, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de U, porém, esse versor vai ter módulo 1. E a determinação do versor é muito simples, basta você dividir um vetor pelo seu próprio módulo. Então, aqui tem alguns exemplos, né? V e o seu versor. Né? V e o inverso negativo, né? O inverso aditivo, aliás, do seu versor. Aqui tem mais um exemplo na reta, né? Eu tenho aqui um vetor V,
maior, e o versor que está sendo chamado aqui de U1. Tá? Tem módulo 1. Todo versor tem módulo 1. Vetores paralelos. A representação de paralelismo é a dupla barra, né? Está indicando o paralelismo. E vetores paralelos têm mesma direção, né? E isso independe do módulo e do sentido que os outros vetores têm. Um tem em relação ao outro. Então, aqui o IV, né, tem módulos diferentes, tem sentidos iguais e tem mesma direção. São paralelos. O IV tem módulos diferentes, tem mesma direção, porém tem sentidos opostos. Então, a única exigência para paralelismo entre vetores, tá, é que eles tenham a mesma direção. Vetores ortogonais, né, a representação é esse símbolo que alguns atribuem a uma letra T de cabeça para baixo, tá, mas na verdade esse é o símbolo de ortogonalidade. O ângulo entre dois vetores mede 90 graus. Tá? Aqui está a representação, a ilustração para vocês de U e V. Não necessariamente que os dois vetores tenham que estar ligados por um ponto. Tá? Mais adiante a gente vai ver algumas discussões sobre isso. Né? O vetor ele pode ser transportado pela definição de segmentos equipolentes que nós vimos, né? Ele pode ser transportado para qualquer parte do plano, né? E, consequentemente, você consegue fazer uma transposição, deixá-los, né, com uma interseção ou com um iniciando na origem do outro, enfim. Vetores coplanares são vetores que estão no mesmo plano. E aqui tem uma definição. 3 ou mais vetores só são coplanares se eles estiverem contidos no mesmo plano, como eu tenho aqui o plano π. Agora, aqui eu tenho um exemplo de 3 vetores que não são coplanares. U e V são coplanares e W não está no mesmo plano de U e V. Aliás, é possível observar, né, tem outra conclusão em relação a isso, que por que ele está falando que 3 ou mais? Porque 2 vetores sempre, né, serão contidos por algum plano. Sempre vai existir um plano que contém 2 vetores. Né? Então, eles sempre serão coplanares. Agora, 3 ou mais, né, tem que atender a essa condição. Então, nesse segundo exemplo, não são coplanares. Outro conceito é o conceito de igualdade de vetores. Né? Se U é igual a V, né, e a gente representa com símbolo de igualdade mesmo, então U tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido de V. E aqui tem um exemplo, tá? As retas R e S e os vetores A e B. Bom, então até agora nós falamos de alguns conceitos, né? Para a gente amadurecer essa discussão, nós vamos resolver um exercíciozinho, tá? Então, nós temos a figura abaixo, que trata-se de um paralelepípedo retângulo. E nós vamos ter que analisar essas afirmações e falar se elas são falsas ou verdadeiras, né? Lembrando que o paralelepípedo retângulo, cada uma das faces é formado por um retângulo, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 e assim por diante. Certo? Bom, a primeira afirmação diz o seguinte: o vetor DH é igual ao vetor BF. DH é esse vetor, é essa aresta da caixa. BF é essa aresta da caixa. Então, está partindo de D indo para H, está partindo de B indo para F. Vejam que, como é um paralelepípedo, né, essas arestas laterais têm que ter a mesma medida. Então, DH e BF, nós já sabemos que tem o mesmo módulo. São arestas paralelas uma à outra, portanto, tem a mesma direção. São vetores que estão começando de baixo e indo para cima.
Então, sentido para cima, ou norte, né? Então, se tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, então essa afirmação é verdadeira. Tá? Eles são iguais. Está falando aqui, na segunda afirmação, que AB é igual a menos HG. Então, vejam, AB, HG. Vejam que são arestas, uma AB da base inferior, HG da base superior. Né? Tem, então, mesmo módulo, tem mesma direção, são paralelos, e tem sentidos iguais. Então, quando ele fala que AB é menos HG, isso é falso, porque quando eu tenho o sinal de menos, eu estou mudando o sentido do vetor. Então, se fosse exatamente igual a afirmação, estaria correta a afirmação. Porém, não é o caso. Então, ela é falsa. Na terceira afirmação, diz que AB é ortogonal a CG. Então, veja, eu tenho AB e CG. Se eu fizer a transposição de CG aqui para BF, porque CG é igual a BF, AB e CG vão formar, sim, um ângulo de 90 graus, verdadeiro. Está dizendo também que AF, que é essa diagonal aqui, é ortogonal a BC, que é essa aresta. Vejam que BC pode ser transposto para FG. Né? E se eu traçasse uma ortogonal do outro lado, né? Uma outra diagonal, perdão, da outra face que está lá do outro lado, essas duas faces junto com FG e AD formariam um retângulo. Ora, se formariam um retângulo, então é óbvio que aqui existe um ângulo de 90 graus. Então, AF é sim ortogonal a BC, verdadeiro. Aqui está falando que o módulo de AC, que é essa diagonal da base, é igual ao módulo de HF. Veja, se é um retângulo na base, um retângulo na base inferior, outro na base superior, se é um paralelepípedo, esses retângulos são iguais. Se é um retângulo, as diagonais do retângulo são iguais, ora, então essa afirmação é verdadeira. Está falando aqui que o módulo de AG, que aí já é a diagonal do paralelepípedo, é igual ao módulo de DF. Então, são duas diagonais. Se é um paralelepípedo, então essas diagonais têm o mesmo tamanho, verdadeiro. Está dizendo que BG é paralelo a ED. BG paralelo a ED. Falso, né, pessoal? Se nós observarmos, né, se fizéssemos aqui a transposição BG para AH, nós verificaríamos que seriam concorrentes, tocariam em ponto, né, não são paralelos. Portanto, né, essa afirmação é falsa. Então, assim nós concluímos o exercício, o exemplo 2. Tá? Vamos seguir aqui com o tema. Nós vamos falar agora sobre operações com vetores. A primeira que nós vamos falar é a operação de adição. A adição de dois vetores, no caso, pode ser obtida colocando a origem de um deles na extremidade de outro. Então, eu posso ter vetores separados, tá? Dentro do plano. E, geometricamente, quando nós vamos fazer a soma, o que é o interessante? É você pegar a extremidade de V, né, reescrever com o conceito de segmento equipolente, né, reescrever V obedecendo seu módulo, sua direção e seu sentido, de tal forma que a origem de V coincida com a extremidade de U, que é a primeira parcela. Isso, né, vai me dar uma representação, um esquema na qual, ligando a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo, eu obtenho o vetor soma, que aqui nesse caso é U mais V. Então é assim que a gente faz a adição do ponto de vista geométrico de vetores. Tá? Aqui tem outro exemplo de adição.
U e V. O resultado de U mais V está aqui. Eu poderia ter o U assim e o V assim, por exemplo. Eu faria o transporte e faria a ligação para achar o resultado. O vetor soma ele também é chamado de vetor resultante. Como eu falei, ele une a origem do primeiro com a extremidade do último, formando assim um polígono. Então tem mais um exemplo de adição aqui. Estou com 3 vetores separadinhos, A, B e C. Quando eu faço a soma A mais B mais C, eu transponho B para cá e C para cá, para que tudo coincida. E o resultado da soma resultante é esse S aqui que está em vermelho. Tá? Então essa é a adição, né, de vetores do ponto de vista geométrico. E aí surgem algumas consequências importantes, né, dessas operações. Primeira delas, quando eu vou somar vetores de mesma direção e mesmo sentido, por exemplo, U mais E, o resultado vai ser um vetor cujo módulo é igual à soma dos módulos de U e de V. Então, aqui eu tenho U, aqui eu tenho V, U, V e U mais V. Então, tem a soma dos módulos, tem mesma direção e mesmo sentido. Porém, se os vetores tiverem a mesma direção, porém tiverem sentidos opostos, o que vai acontecer? O resultado vai ser um vetor com mesma direção, vai prevalecer o sentido do vetor que tem maior módulo, tá? E o módulo do resultado vai ser a diferença dos módulos das parcelas, como a gente tem aqui, V mais W, né? Colocando W em cima de V, fazendo coincidir a origem de W com a extremidade de V, o que sobra para a gente? Eu ligo a origem de V com a extremidade de W. Sobra esse vetor verde aqui. Tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí com essa câmera. Mas a ideia é essa. Né? O módulo é igual à diferença dos módulos dos vetores. Agora, quando a gente tem vetores ortogonais, né? Eu estou realizando uma adição de vetores ortogonais. Então, né, a gente segue o mesmo esquema e com respeito a módulo, que dá para a gente afirmar é o que a gente conhece do Teorema de Pitágoras. Isso aqui é um triângulo retângulo, onde U e V são catetos e U mais V é igual à hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa, e aqui eu estou fazendo quadrado de módulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos. De tal forma que U mais V, nesses casos, é raiz quadrada do quadrado do módulo de U mais o quadrado do módulo de V. Outra coisa importante, outro conceito importante é o conceito de ângulo entre vetores. Tá? Então, é o ângulo formado quando a gente une as origens de dois vetores. Aqui está um exemplo de ângulo alfa. Alguns casos especiais de ângulos entre vetores. Se o ângulo entre eles for zero, tá? Nós concluímos que esses vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Se esse ângulo é de 90 graus, tá? Então, né, a gente diz que os vetores são ortogonais entre si. Se o ângulo é de 180 graus, então eles têm mesma direção, porém sentidos opostos. Então, reflita sobre esses aspectos, tá? Que são tanto quanto imediatos. Mais um exemplo, né? Com base na figura abaixo, determinar os vetores expressando-os com origem no ponto A. Então, aqui eu tenho AB mais CG. Né? Então, AB está aqui, CG está aqui. Então, o meu resultado
é nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Então, aqui está o vetor da letra A. Depois, ele fala em BC mais DE. Para mim fazer a representação com origem no ponto A, então eu vou ter que fazer uma transposição de BC. BC é o mesmo que AD. Então, BC mais DE. Então, o vetor que ele está pedindo na letra B é exatamente AE. Então, está aqui o vetor da letra B. Depois ele pede para fazer BF mais EH. Então, de novo, para mim conseguir fazer isso, eu vou transportar BF para AE. Então, AE mais EH, então o vetor do item C está aqui. Depois, EG menos BC. Aí eu tenho que inverter BC. Na verdade, fica como se fosse EG mais CB. Só que eu tenho que partir do ponto A, né? Então, veja bem, eu vou deslocar isso para baixo, eu vou ter que o meu AEG, que é equivalente a C, mais o meu CB. Então, o vetor está aqui. Esse é o vetor do item D. Tá? Então, assim, resolvemos mais exercícios de interpretação de vetores no espaço. O propósito é esse mesmo, tá, pessoal? De visualização desses vetores no espaço. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Exemplo para reflexão, diante do que a gente já viu nas folhas anteriores. Seja um vetor V diferente de zero. Determinar o vetor paralelo a V, tal que, letra A, tenha o mesmo sentido de V e módulo igual a 5. Então, para que eu consiga, né, um vetor com o mesmo sentido de V, né, com um módulo determinado, basta eu multiplicar, né, por V, por um número, né, que me dê essa condição de módulo 5. Só que nós não sabemos o módulo de V. Então, por que não achar um vetor que seja paralelo a V, tenha o mesmo sentido, tá? E que tenha um módulo igual a 1. A partir desse vetor, nós conseguimos outro vetor com módulo 5. Então, para obter esse vetor que está sendo pedido, basta multiplicar 5 por V dividido pelo seu módulo. Isso aqui é versor, conforme a gente já viu, né, nas outras folhas. E eu sei que isso aqui tem módulo 1. Quando eu multiplico um vetor por 5, eu estou fazendo 5 vezes, eu estou obtendo outro vetor com módulo igual a 5 vezes o primeiro. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou obtendo um vetor com módulo 5. Na letra B, está pedindo para que tenha sentido contrário ao de V em módulo 10. Para inverter o sentido, basta multiplicar por um escalar com sinal de menos. Para ter módulo 10, então, seguindo o mesmo raciocínio, é 10 que multiplica V sobre o seu módulo. Um conceito importante dentro desse estudo é o conceito da regra do paralelogramo, né? Por quê? Nem sempre os vetores serão ortogonais, serão paralelos, né? Então, na grande maioria dos casos, né, nós vamos trabalhar com vetores que não obedecem a nenhuma dessas condições, nenhuma dessas características. Quando dois vetores não são paralelos entre si, podemos somá-los utilizando a regra do paralelogramo. Representamos os vetores com suas origens em um mesmo traço, ponto, e traçamos um paralelogramo.
A diagonal que contém as origens dos vetores é o vetor soma. Está aqui, né? Eu quero somar U com V. Conhecido as origens, completo, né? Essas retas, esses segmentos paralelos de reta pontilhados, né? A diagonal maior é a soma entre os vetores. No caso anterior, né, módulo de U mais V pode ser determinado pela fórmula módulo de U mais V igual a raiz quadrado do módulo de U mais quadrado do módulo de V mais 2 vezes módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V. Mais um exemplo. Dados dois vetores U e V não paralelos, construindo o mesmo gráfico, os vetores U mais V, U menos V, V menos U e menos U menos V. Todos com origem em um mesmo plano. Então, nós vamos precisar de uma folha, certo? E nós vamos aqui usar a régua. Então, traçamos aqui, né, um vetor U e um vetor V, tal qual como o enunciado diz, que não sejam paralelos. U mais V, eu consigo, por meio, né, do paralelogramo, conforme a gente acabou de ver, e eu vou representar ele aqui em vermelho. Então, aqui eu tenho U mais V. Para representar U menos V, então basta, né, que a gente faça aqui uma transposição. O que seria o nosso menos V? Fazendo com que a origem dele coincida com a extremidade de U. Então, esse vetor aqui, que eu estou colocando em azul, veja que ele é paralelo a V, tem mesmo modo, porém tem sentido oposto. E se eu fizer isso daqui, eu vou ter o meu U menos V. Se eu quisesse também, pessoal, poderia logo dizer que essa diagonal menor é U menos V. Tá? O que mais que ele pede? Ele pede V menos U. Embora o exercício tenha pedido para representar tudo no mesmo gráfico, né? Eu vou... Tá ficando um pouco pequeno o espaço, né? Eu vou representar aqui, né, em outro local. Então, o V, né, seguindo o mesmo padrão seguindo a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. Menos U é equivalente a isso daqui, ó. E assim, né, o resultado de V menos U, como era de se esperar, é o equivalente a U mais V, só que com sentido oposto. Tá? E, por fim, menos U com menos V. Aí eu vou pegar outra folha, para a bagunça ficar menor. Então, quando eu faço menos U, eu estou fazendo isso daqui, menos U, e menos V seria isso aqui, menos V. E, no final das contas, né, menos U com menos V,
o resultado seria isso daqui. Então, está aqui a representação, né? Como raciocínio, né? Nestes casos, módulo de U menos V e módulo de V menos U podem ser obtidas por meio da lei dos cossenos, né? Raiz quadrada do quadrado do módulo de U mais quadrado do módulo de V menos duas vezes o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Portanto, não há necessidade em estudar a diferença, né, entre vetores, pois a mesma já está contemplada pela adição. Né? O que acontece é que você representa a segunda parcela, né, que seria negativa, né, como se fosse uma adição com um vetor em sentido oposto. Tá? As propriedades da adição para três vetores quaisquer, U, V e W, né, zero, vetor nulo, são as seguintes propriedades. Propriedade associativa, né, onde na adição de três vetores U, V e W, tanto faz você realizar a primeira adição entre V e W, para depois realizar a adição com U, como você realizar primeiro a adição entre U e V, depois adicionar com W. Propriedade comutativa, onde U mais V é igual a V mais U. Elemento neutro, que é U mais zero igual a zero mais U, que é igual a U. E elemento oposto, que é U mais menos U, igual a U menos U, que é igual a zero. Aqui no nosso exemplo 8, né, sabendo que os vetores módulo de U igual a 5 e módulo de V igual a 3, e que o ângulo entre eles mede 120 graus, represente geometricamente os vetores soma U mais V e a diferença U menos V, e determine seus módulos. Tá? Então, né, eu teria aqui o quê? Pensando aqui na folha. Eu não vou usar um transferidor, tá? Eu vou ser, até para que a gente ganhe tempo aqui, né? Vou mais ou menos estimar aqui esse ângulo. Então, suponhamos que eu tenho aqui um vetor U, e aqui eu tenho um vetor V. Eu não medi, mas né, quem quiser pode medir em escala usando centímetros. Né? Simplesmente eu coloquei o V com tamanho menor do que o U, uma vez que aqui o módulo é 5 e aqui o módulo é 3. E aqui pensando o ângulo de 120 graus. Né? Pediu para representar geometricamente o mais V. Então, eu quero aqui relembrar, né, que esta diagonal aqui do meu paralelepípedo vai ser U mais V, e que a outra diagonal né, será, perdão, U mais V pela transposição e U menos V, perfeito, aqui é U menos V, também pela transposição. E para determinar o módulo, né, vamos recordar aqui das folhas anteriores. O que foi dito aqui? A diferença, nós utilizamos, né, a lei dos cossenos, e a adição a gente utiliza a lei dos senos. Né? Portanto, quando a gente faz módulo de U mais V,
nós estamos calculando raiz quadrada de quadrado do módulo de U, portanto, quadrado de 5, mais quadrado do módulo de V, portanto, quadrado de 3, mais 2 vezes o módulo de U, que é 5, vezes o módulo de V, que é 3, vezes o cosseno do ângulo entre eles, no caso, cosseno de 120. Bom, então, aí você vai precisar, para obter uma estimativa aproximada, você vai precisar de uma calculadora científica para estar fazendo isso. Aqui nós temos raiz quadrada de 25 mais 9 mais 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30, que multiplica o cosseno de 120 graus é menos a raiz de 3 sobre 2. Perdão, é menos meio, né? Só corrigindo aqui. Cosseno de 150, que é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, vamos fazer essa correção aqui. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 25 mais 9 mais 30 vezes menos meio. Nós vamos ter menos 15 aí. Né? Então, raiz disso tudo, módulo de U mais E, vai ser aproximadamente 4,36. O que está coerente com o desenho. Né? Essa diagonal aqui ela tem que ser menor do que o módulo de U. Tá? Agora, quando a gente faz módulo de U menos V, nós temos raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos, que é menos, deixa eu reescrever aqui para não haver confusões, né? Igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 3 vezes o cosseno de 120. Módulo de U menos V. Então, o que nós vamos ter aqui? Né? Aqui é menos meio, menos vezes menos mais. 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30 vezes meio, 15. Né? Então, é raiz quadrada de 25 mais 9 mais 15. Ou seja, módulo de U menos V é igual a 7 unidades de comprimento. Tá? Então, está aqui o exemplo da utilização da regra do paralelogramo para esse cálculo aí de vetores, de módulo de vetores. Bom, além da operação de adição, há também produto de um número real por um vetor, o escalar por vetor, tá? Onde, no quesito módulo, o módulo de um escalar vezes um vetor é o mesmo que o módulo desse escalar vezes o módulo do vetor. A direção permanece a mesma, tá? E o sentido ele é o mesmo se o seu escalar for maior que zero e contrário se o seu escalar for negativo. Quais que são as propriedades? Se os vetores U e V quaisquer e os escalares alfa e beta quaisquer, sejam eles, as propriedades são distributiva da multiplicação de um escalar pela soma de dois vetores, distributiva da soma de dois escalares pela multiplicação de um vetor. E o elemento neutro é 1 vezes V igual a V.
E assim nós chegamos ao fim da nossa aula sobre vetores, do ponto de vista geométrico. Eu espero que você tenha bons estudos. Nos encontramos na nossa próxima aula.